Olá, aqui nós iniciamos o módulo 4 do curso de extensão Cidades Inteligentes e Segurança Alimentar, com foco na segurança alimentar, tendências e inovações para a produção sustentável de alimentos. Meu nome é Ellen Silva Lavo Vanzella, eu sou professora livre-docente do Departamento de Engenharia e Tecnologia de Alimentos da Unesp, campus de São José do Rio Preto. Faço parte do INTERSAM, que é o Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação para a Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, membro do CONSEA Municipal, do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, sou líder do grupo de pesquisa do CNPq em alimentos com propriedades bioativas e segurança alimentar e nutricional, e membro da rede temática de ensino, pesquisa e extensão em soberania e segurança alimentar e nutricional, que vai ser lançada essa semana e é coordenada pela Maria Rita de Oliveira, Marques de Oliveira, que é também professora da Unesp de Botucatu e que eu tenho o prazer de trabalhar e aprender muitas coisas sobre segurança alimentar. Eu queria primeiramente agradecer os organizadores do curso, especialmente a Ana Lúcia Barreto Pena, pela oportunidade, pelo convite de participar dessas discussões, porque em um momento no qual a crise sanitária nos assombra e nós temos um aprofundamento da crise social, econômica e ambiental, é importantíssimo a gente ampliar essas discussões com relação à segurança alimentar. É importante nós sensibilizarmos, mobilizarmos, conscientizarmos a sociedade civil e, consequentemente, o poder público para a necessidade de implementações de ações no combate às violações, às omissões, em relação à garantia dos direitos humanos, especialmente o direito humano a uma alimentação adequada e saudável. Então, agradeço imensamente pela oportunidade. Nos módulos anteriores, já foi dito sobre a importância dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é esse conjunto de objetivos interconectados que abordam essas condições necessárias e essenciais para que todos os seres humanos, de forma igualitária, sem nenhum tipo de discriminação, possam existir, possam conviver numa sociedade mais igualitária, mais humana, de forma plena, com dignidade. E dentre esses objetivos está o objetivo 2, que tem essa dimensão social. E ele está extremamente conectado à pobreza, à desigualdade social, à necessidade do acesso à renda, de incentivo à igualdade de gênero, à melhoria das condições climáticas, envolvendo tanto a vida terrestre quanto a vida marinha, à melhoria dos serviços de saúde, de educação e à qualidade de vida. Então, tudo isso está relacionado ao alcance e acaba resultando na melhor ou pior acesso e o consumo dos alimentos. Então, é necessário um entendimento melhor da conexão entre esses objetivos e da importância de fazer esse debate de uma forma multidisciplinar, de uma forma mais conectada, porque eles não podem ser discutidos muitas vezes de forma isolada. Nesse contexto, cidades inteligentes, e a busca pela obtenção desse título de cidades inteligentes nada mais é que o atendimento às metas de cada ODS, que foi dita aqui nos primeiros módulos. Então, não é possível ter uma cidade inteligente, uma sociedade inteligente, se você não tiver um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, a responsabilidade ambiental e a justiça social. Particularmente no caso da ODS 2, busca-se erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável, mas para que isso seja efetivo, que realmente a gente consiga atender essas metas, é necessário um olhar diverso do poder público e da sociedade civil, a partir de narrativas múltiplas, não excludentes, que possam alcançar a articulação de agendas que muitas vezes estavam sendo feitas
desenvolvidas de forma isolada. Além disso, para que o direito humano à alimentação seja garantido, é primordial que diferentes mecanismos de exigibilidade sejam efetivos, que eles possam funcionar. Mas para que eles sejam efetivos, as pessoas têm que entender que o ato de se alimentar e se alimentar de forma adequada, com qualidade, é um direito. E que existem instrumentos acessíveis para exigir e obter respostas em tempo hábil sobre o cumprimento desses direitos, bem como conhecer as instituições e pessoas preparadas para esse processo. E acredito que a importância do curso tem a ver com isso, tem a ver a relacionar e ter um olhar multidisciplinar sobre não só ao direito à alimentação humana, quanto a outros direitos que estão englobados dentro desses 17 objetivos. Neste módulo, então, nós vamos conceitualizar a segurança alimentar como forma de ampliar o conhecimento sobre esse tema aos participantes e também, como uma forma mais aplicada, incentivar a utilização de plantas alimentícias não convencionais, as PANCs, conhecidas como PANCs, para a diversificação e inovação da produção de alimentos. A segurança alimentar ela é um fator crítico na evolução do ser humano e também, posteriormente, no desenvolvimento das civilizações. Porém, se você fizer uma análise retrospectiva sobre a primeira referência a esse tema de segurança alimentar, nós podemos citar os conflitos da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, porque, com base na ciência da nutrição, é possível observar grandes descobertas relacionadas à importância desse alimento para a força de trabalho, para a estabilidade da paz. E, inclusive, atualmente, o alimento tem a ver, está relacionado com a estabilidade da paz em alguns países, como a África, por exemplo. E nessa época desses conflitos, há registros de documentos que buscavam preservar os estoques e as disponibilidades de alimentos em cada país. Porém, naquela época, não havia preocupação de relacionar os alimentos a um direito humano à alimentação, o que hoje é muito relacionado. E isso ocorreu na Primeira Guerra Mundial e também na Segunda Guerra Mundial. Esses conflitos que ocorreram entre 1914 e 1918 e posteriormente entre os anos 1939 e 1945 causaram, obviamente, grande destruição e crise econômica e social. E nos últimos anos dos conflitos gerados a partir da Segunda Guerra Mundial, representantes de vários países se uniram para a elaboração de conferências numa tentativa de criar um mundo mais fundamentado na paz, numa segurança internacional. E foi em 1945 que as Nações Unidas começaram a existir oficialmente. E então iniciaram-se as primeiras discussões relacionando o alimento ao direito humano. Com a criação, então, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, é possível destacar como um dos principais marcos iniciais da disseminação desse termo de segurança alimentar, a Conferência Mundial da Alimentação, que ocorreu em Roma, na Itália, em 1974. Mas é necessário ressaltar que esse conceito de segurança alimentar se referia originalmente a países e não a indivíduos e famílias. E o foco das atenções eram os problemas globais de abastecimento, a garantia de um adequado suprimento alimentar mundial. Então, naquele momento, aquele conceito original não considerava a possibilidade de que um país poderia ter condições de produzir o alimento, mas a população poderia não ter acesso a esses alimentos. Nos anos 70, a segurança alimentar estava associada mais à autossuficiência na produção dos alimentos, com relação à questão pós-guerra. E aí foi em 1974 que começou a iniciar esse termo segurança alimentar.
E nos anos 80, que a fome e a desnutrição começaram a ser vistas mundialmente como um problema de acesso, né, e não de produção. Num contexto nacional, embora ainda não se falasse claramente em segurança alimentar, o ano de 1946 é bem emblemático, porque foi nesse ano que foi publicado pela primeira vez um livro chamado Geografia da Fome, pelo médico e geógrafo José de Castro. Já naquela época, né, esse autor, ele afirmava que a fome não era um problema natural, como se falava, né, como se era divulgado, ou como se tentava esconder a situação já naquela época. Ele defendia que não era resultado de fatos da natureza, pelo contrário, era fruto de ação do homem mesmo, de suas opções, de sua conduta econômica, que resultava nessas consequências de miséria e fome. Ele disse que, ora, a fome, na acepção rigorosamente científica do termo, não compreende apenas inanição, mas sim todas as modalidades de deficiência alimentar, formas visíveis e formas ocultas. A fome é, para mim, a expressão biológica de males sociológicos. Já naquela época, ele conseguia entender que se podia ter fome por comer alimentos que não faziam bem e pela falta, pela inanição dos alimentos. Então eles já viam que eram males, ele já entendia que eram males sociológicos. E ele foi contra a corrente de pensamento daquela época, que atribuía a miséria à condição natural, à condição climática e até étnica. Né? Havia um preconceito e uma imposição de que a fome era devido a outros fenômenos que não esse social. Então ele usou de todo o conhecimento dele, de toda a vivência, de convivência com a fome, para chamar a atenção desse problema e que assolava e assola ainda o mundo. E assim, todos os sociólogos que foram formando após a publicação desse livro tinham que meio como um livro obrigatório esse Geografia da Fome. E um sociólogo que também é muito importante na história nacional é o Herbert José de Souza, mais conhecido como Betinho, porque ele foi um sociólogo e um ativista dos direitos humanos, principalmente do direito humano à alimentação, e ele concebeu e se dedicou a um projeto social contra a fome, né? Contra a miséria, em favor da vida. Então, já naquela época, embora o Brasil não falasse muito sobre segurança alimentar, já havia alguns sociólogos que estavam mostrando, né, tendo a coragem de falar sobre fome no país. Uma semente dessa ideia de segurança alimentar foi plantada aqui no Brasil lá em meados dos anos 80. Por exemplo, em 1981 foi fundado o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, o IBAV, que é uma organização não governamental sem fins lucrativos, dedicada ao estudo das realizações econômicas, políticas e sociais do país naquela época, e é uma organização atuante até hoje. E no início dos anos 90, o IBAV, em parceria com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgaram um estudo intitulado Mapa da Fome, né, que acho que vários de vocês já devem ter escutado em algum momento falar desse mapa da fome. E esse estudo, ele apontou, lá nos anos 90, que 32 milhões de pessoas no Brasil tinham uma renda familiar insuficiente sequer para comprar uma cesta básica por mês. Então foram dados muito alarmantes. E esse estudo desencadeou uma campanha de ação da cidadania contra a fome e a miséria e pela vida. E essa campanha arrecadou muitos alimentos que foram distribuídos, alimentos não perecíveis, né, que foram distribuídos para milhões de pessoas. E essa campanha, né, essa movimentação da sociedade civil, junto com
com alguns órgãos, né, com algumas instituições, esse apelo da sociedade acabou incentivando a criação pelo governo na época de uma versão, da primeira versão do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional em 1993. Ao longo dos anos seguintes, esse conceito de segurança alimentar foi evoluindo, tanto em âmbito nacional quanto mundial, e em 1996 ocorreu, com a organização da FAO, a Cúpula Mundial de Alimentação, devido ao reconhecimento desse problema crítico de pessoas afetadas pela fome. E nessa cúpula, a definição de segurança alimentar e o direito à alimentação foi ampliado. Então, nessa cúpula foi definido que o direito à alimentação adequada é alcançado quando todos os homens, mulheres e crianças, sozinhos ou em comunidade com outros, têm acesso físico e econômico, em todos os momentos, à alimentação adequada ou meios para a sua obtenção. O direito à alimentação adequada não deve ser interpretado como um pacote mínimo de calorias, proteínas e outros nutrientes específicos. Adequação refere-se também às condições sociais, econômicas, culturais, climáticas, ecológicas, entre outras. Então, vocês podem notar como essa definição de segurança alimentar lá em 1996 já foi ampliada. Nós podemos também destacar como um evento importante nesse tema de segurança alimentar o Fórum Mundial de Soberania Alimentar. E a soberania alimentar, ela trata do direito dos povos, de maneira geral, de decidir seu próprio sistema alimentar e produtivo. Tem que ser pautado em alimentos saudáveis, mas culturalmente adequados, respeitando a cultura daquele povo, a diversidade do modo de produção camponesa, pesqueiro, indígena, que a comercialização e a gestão desses espaços rurais tenham cada vez mais um protagonismo das mulheres, né, que desempenham um papel fundamental nessa produção de alimentos e, óbvio, que ela seja sustentável e ecológica. Porém, é necessário destacar que o marco legal institucional da segurança alimentar e nutricional tornou-se uma realidade no Brasil em setembro de 2006, a partir da aprovação da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, a LOSAN. E a LOSAN criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o SISA, com vistas, então, para assegurar esse direito humano à alimentação. E ele prevê ações baseadas no princípio da universalidade, da equidade do acesso a essa alimentação adequada, principalmente com participação social na formação e execução, como também no acompanhamento, monitoramento e controle dessas políticas e desses planos de ação em todas as esferas do governo. Então, foi de extrema importância a criação da LOSAN e para buscar essa transparência dos programas, das ações, dos recursos públicos e privados e dos critérios para a concessão desses recursos. A partir dessa contextualização da segurança alimentar que foi apresentada para vocês, eu espero que vocês tenham percebido que esse conceito de segurança alimentar ele veio sendo ao longo dos anos ressignificado e ampliado à medida que diferentes interesses dos mais variados segmentos da sociedade são debatidos. E são debatidos até hoje, né? E ampliou-se as dimensões de segurança alimentar, sendo relacionadas a conceitos chaves para a garantia do direito humano à alimentação. Dentre eles, a gente pode destacar a agência, a estabilidade, a sustentabilidade a longo prazo, o acesso, a disponibilidade e a utilização. E eu destaco aqui a agência porque ela vem associada à equidade, né? A questão de que todas as pessoas necessitam desse direito a uma alimentação adequada.
Eles necessitam e eles têm o direito de ter preferências, de ter escolha sobre os alimentos, respeitando a sua cultura, então ter o poder de agência. É importante destacar também que, desde a época de José de Castro, iniciou-se a quebra do silêncio em relação ao problema da fome no país. E esse debate tem sido feito. Então, como exemplo aqui para vocês mais recente, então, 16 de outubro é o Dia Mundial da Alimentação. Então, esse ano também tem a campanha, e nesse caso deste ano é bem pertinente, não deixe ninguém para trás, e não deve, né, ser deixado ninguém para trás. É um direito humano, as pessoas têm que ter direito à alimentação. Pode-se citar também a COP27, que é a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Ela está ocorrendo, né, no Egito, desde o dia 6, vai até o dia 18, e ela tem uma novidade esse ano, que o encontro dá destaque ao fomento de ações para mitigação do desperdício de alimentos, vai ter um pavilhão exclusivo dedicado aos sistemas alimentares. Então, há essa preocupação de que ondas de calor, secagens, inundações, tempestades aumentem em intensidade e frequência ao longo dos anos, principalmente se nada for feito em relação à proteção, né, do meio ambiente. E a agência, né, percebe a necessidade de falar sobre esse tema, de que essa realidade atual em relação às mudanças climáticas podem afetar a capacidade de alimentação das famílias. Então, como esse tema é importante, ele tem que ser debatido. A edição 2022, Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo, que é uma publicação conjunta da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e para a Agricultura, a FAO, o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, a Fundação das Nações Unidas para a Infância, o Programa Alimentar Mundial e o Programa Mundial de Saúde demonstram a gravidade do problema. Em 2021, foram, né, determinados que mais de 800 milhões de pessoas estão desnutridas. Num contexto nacional, nós temos como um documento recente o segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid no Brasil, e ele é conduzido pela Rede Pensan, que é a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. E nesse estudo, embora existam diversos métodos que possam ser utilizados para medir a segurança alimentar e nutricional, sendo que cada um desses métodos capta um fenômeno segundo uma escala e uma ótica própria, né? Nesse inquérito foi escolhido um desses métodos, né? Embora os métodos possam ser complementares, então tem um que avalia mais nível nacional, outro avalia mais nível domiciliar ou individual. Nesse inquérito há um estudo amplo do que acontece no Brasil, de qual é a cara da fome no Brasil, mas ele tem um método para avaliação dessa questão da insegurança alimentar. Neste estudo, o instrumento utilizado para avaliar a insegurança alimentar e nutricional no Brasil foi a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, que é uma avaliação utilizando um questionário sobre acesso e disponibilidade do alimento, classificando as famílias em diferentes níveis. Então, insegurança alimentar, que seria o adequado, insegurança alimentar leve, insegurança alimentar moderada e insegurança alimentar grave. E vai refletir a perspectiva individual dessa insegurança alimentar, né? E embora não avalie outros indicadores importantes como histórico, hábitos alimentares, a composição do alimento, o estudo como um todo tem uma foto, né, uma apresentação, dá uma percepção melhor
para nós, leitores, do que é essa insegurança alimentar no Brasil. E quando nós falamos de insegurança alimentar e nutricional leve, nós estamos relacionando a incerteza quanto ao acesso a esse alimento em um futuro próximo ou quando a qualidade da alimentação já está comprometida. Quando a insegurança alimentar ela é moderada, nós já entendemos que é uma quantidade insuficiente de alimentos. E quando ela é grave, quer dizer que há uma privação no consumo de alimentos e realmente aquela pessoa está sofrendo com a fome. E esse documento mostra que no período que foi avaliado entre 2021 e 2022, no Brasil, aproximadamente 33 milhões de brasileiros que estão passando fome ou estão sofrendo de alguma insegurança alimentar, ou leve, ou moderada, ou grave. Então, nós temos que aproximadamente 41% da população está em segurança alimentar, então tem o alimento adequado para consumo. Nós temos que 28% da população estão em segurança alimentar leve, que 15% da população está em segurança alimentar moderada e também 15% da população está em segurança alimentar grave. Essa figura mostra a evolução da fome no Brasil. Então, nós sempre tivemos brasileiros, desde 2004 até 2005, sendo afetados pela insegurança alimentar grave. Porém, a porcentagem de pessoas que estão afetadas por essa insegurança alimentar grave ao longo dos anos foi se modificando. Então, a gente tinha um cenário bem complicado em 2004 e ao longo dos anos ele foi melhorando, né? 2009, 2013, como vocês podem observar. E de 2018 para cá, ele foi se intensificando de novo, a ponto de que em 2020 a gente tem dois cenários, né, de insegurança alimentar, o de 4 a 10% e o maior que 10%, mesmo na região sul, sudeste, que em anos anteriores era uma porcentagem menor. Então, hoje é possível afirmar que a fome está presente nos lares brasileiros em todas as regiões do país, mas a situação ainda é mais grave no norte e no nordeste, com prevalência de domicílios em insegurança alimentar, muitas vezes cerca de 2 vezes maior do que a encontrada no sudeste, por exemplo. Então, o que a gente pode notar que ainda que reconhecendo a importância dos avanços históricos e das singularidades do processo de debate da segurança alimentar, da implementação de diversas ações para combate à insegurança alimentar no Brasil e no mundo, tanto, né, em conjunto, tanto sociedade civil quanto poder público, há uma deterioração socioeconômica e profundas desigualdades na sociedade brasileira, e que são anteriores à pandemia, mas que realmente foram agravadas com ela. Então, atualmente, nós temos uma tempestade perfeita para a insegurança alimentar. Nós temos desemprego elevado, nós temos precarização do trabalho, perda de direitos sociais, queda do poder aquisitivo, aumento da inflação e do preço de alimentos. Nós temos a invasão da Rússia contra a Ucrânia, que desencadeou, né, distorção logística global, aumento dos preços de energia, petróleo, gás, fertilizantes. E nós temos as mudanças climáticas que interferem na produção desses alimentos. Nós temos, pelo estudo, que quase 59% dos brasileiros no período estudado conviviam com algum grau de insegurança alimentar. Então, em cada 10 domicílios brasileiros, aproximadamente 6 se encontravam em dificuldades para garantir a alimentação de seus membros da família. Mais de 40% das famílias reduziram a aquisição de feijão, arroz, carne e vegetais, que compõem uma alimentação saudável. E no início de 2022, ainda percebe-se que a proporção de segurança alimentar foi maior nos domicílios cujos responsáveis se identificavam
como pretos ou pardos. Nota-se claramente que há uma relação inversa entre a renda familiar e a presença de insegurança alimentar. Então, nos domicílios com menor renda familiar per capita, seus moradores estão mais sujeitos a baixa capacidade de acesso aos alimentos e os níveis de insegurança alimentar são mais severos. Também foi possível observar que mais de 90% dos domicílios cuja renda per capita era inferior a 1/4 do salário mínimo possuíam algum grau de insegurança alimentar, e dos domicílios com menor renda, a restrição na quantidade de alimentos ocorreu em 71% dos domicílios, sendo que 43 deles os moradores vivenciavam a fome diariamente. É notório que a fome atormenta mais os lares em que as mulheres são responsáveis e que vivem crianças com menos de 10 anos. Então, essa situação reforça a necessidade de políticas públicas permanentes que possibilitem o aumento, desse rendimento familiar, seja pela melhor distribuição de renda, pela geração de emprego, o aumento do poder de compra, porque assim ele vai conseguir consumir e comprar os alimentos que cada família necessita, com a particularidade de cada família, e principalmente o acesso a uma educação adequada, o acesso a uma educação de qualidade, porque essa última política pública, a educação, ela pode reverter a situação de vulnerabilidade social dessas crianças e também de jovens. Estudos recentes do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, eles denunciam os efeitos negativos e imediatos sobre as condições de saúde e bem-estar das crianças que têm vulnerabilidade social, e também dos jovens e mulheres desse ambiente familiar que está em vulnerabilidade social, e alertam para os impactos futuros que vão comprometer, as potencialidades físicas e sociais dessas crianças e jovens, que são acometidos pela fome. Então, nós temos aumento da mortalidade infantil, prejuízo ao desenvolvimento físico e mental, inclusive de constrangimento e vergonha por passar fome, por estar nessa condição de vulnerabilidade social, aumento da prevalência de baixo peso, tanto ao nascer como a mortalidade materna, aumento da evasão escolar, diminuição do desempenho acadêmico, isso tanto de crianças quanto jovens. Com a pandemia, notou-se muita evasão escolar e a falta da procura ou a ausência de um maior número de inscrições em vestibulares, porque esses jovens precisam trabalhar, colocar dinheiro em casa para o consumo básico, para a alimentação básica, e eles não estão tendo essa condição para estudar, eles precisam trabalhar. Outro ponto importante, e que é um paradoxo, é que 80% das pessoas pobres e que sofrem de insegurança alimentar vivem em zonas rurais. Muitas vezes são produtores rurais, pequenos produtores rurais. Então, nota-se que a falta de recursos financeiros pressiona muito desses agricultores e torna difícil eles quebrarem esse ciclo da pobreza. Então, acontece deles produzirem a maior parte dos alimentos para a sociedade, principalmente que vive em zonas urbanas, e muitas vezes eles não têm o alimento suficiente para dar para suas próprias famílias. Às vezes as colheitas têm problemas, não desenvolveram direito, ou se não foram acometidas por alguma praga, e esses pequenos produtores, muitas vezes eles comem em menor quantidade e com alimentos menos nutritivos, porque eles não conseguiram ter aquela renda necessária, vender aquele alimento para comprar o seu próprio alimento, para ter uma diversidade maior de alimentos. Eles sofrem de falta de estrutura, então condições inadequadas de armazenamento e distribuição desses alimentos que eles produziram, e muitas vezes eles não recebem um valor justo por esses alimentos. A concorrência, com
às vezes com empresas maiores, com produtores rurais maiores, também é muitas vezes desleal, né? E eles acabam desanimando, a gente percebe que muitos filhos de produtores rurais não querem exercer a função parecida com o pai, porque vivenciam, né, esse sofrimento e sofrem com a fome, sofrem com a insegurança alimentar. O estudo revelou que o endividamento, a venda de bens ou equipamentos de trabalho e a necessidade de algum morador parar de estudar para contribuir com a renda familiar nesse ambiente rural atingiu mais de 40% dos domicílios em insegurança alimentar moderada ou grave. Em 42,5% dos domicílios com responsáveis com escolaridade de até 4 anos de estudo, seus moradores estavam com insegurança alimentar moderada ou grave, o que então comprometia a quantidade de alimentos para consumo. Também há desigualdade entre os gêneros, e isso ocorre tanto no campo quanto na cidade. 15 de outubro também é uma data que está sendo bastante evidenciada com o destaque do Dia Internacional da Mulher Rural, porque as mulheres representam aproximadamente 45% da mão de obra agrícola em países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, e apesar de representarem pouco menos da metade de toda a força desse setor agrícola, essas mulheres do campo enfrentam desigualdade social, política e econômica. Normalmente elas detêm a posse de 35% das terras, recebem 10% de créditos e às vezes, muitas vezes, conseguem 5% de assistência técnica. Os estudos também mostram que enquanto a segurança alimentar, né, um ambiente com alimentação adequada foi encontrado em quase 48% dos domicílios com responsáveis homens, naqueles onde as mulheres eram a referência, apenas 37% apresentavam a mesma qualidade com relação à alimentação que aquela família consumia. Então, mais de 6 em cada 10 domicílios com responsáveis do sexo feminino estavam em algum nível de insegurança alimentar, sendo que quase 19% estavam em situação de fome. Foi possível notar também que cerca de 12% da população brasileira vivia com restrição de acesso à água e que a insegurança alimentar grave estava fortemente associada a ela. Então, os números mostraram que 42% dos domicílios que tinham insegurança hídrica também estavam em insegurança alimentar grave. Então, eles conviviam tanto com a sede quanto com a fome. Olha que problema grave. Então, num plano global, tanto o acesso aos alimentos quanto o acesso à água para consumo humano vai depender, sobretudo, de condições socioeconômicas, políticas, geográficas, ambientais, e elas têm que estar assentadas em políticas públicas que buscam garantir esse direito, tanto à água quanto à alimentação. Então, fica claro que para a garantia da segurança alimentar, você tem que garantir o direito, né, a essa condição, a pessoa ter água, a segurança hídrica. Então, é necessário buscar o atendimento a esses direitos. Olhando então para esse cenário tão recrudescido, eu faço uma pergunta para vocês. Vocês acham que o Brasil e o mundo estão no caminho certo? Nós estamos no caminho certo para cumprir as metas de segurança alimentar e nutricional, para efetivamente cumprir a soberania nutricional? Será? Eu acredito que a reversão desse cenário em que nós vivemos é uma tarefa urgente. E nós estamos aqui para isso. E ficarmos como estamos, fazendo as mesmas coisas que estamos fazendo, não é uma boa alternativa. Então, eu acredito, como representante da universidade, entendendo
os ODSs, é importante nós buscarmos soluções, conhecimentos, ideias inovadoras para o cumprimento desses ODSs, a formação dos atuais e dos futuros executores responsáveis de implementar estes ODSs, e estamos aqui debatendo isso. Nós temos que servir de modelo para apoiar, para adotar e implementar essas ODSs, e a Unesp vai começar a partir do ano que vem executar várias ações extensionistas para cumprimento dessas ODSs. Então, é necessário esse engajamento de toda a sociedade, incluindo a universidade, na qual eu faço aqui uma representação. Então, a partir dessas discussões que nós fizemos hoje, eu espero que abra um leque, né, de ideias, de novos conhecimentos para o desenvolvimento dessa cultura institucional de sustentabilidade nas universidades e nos municípios, a partir de vocês representando a sociedade civil, né, por meio da aplicação e o cumprimento dessa Agenda 2030 e desses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. É necessário entender esse envolvimento, né, de vários setores e atores, tanto da universidade quanto do município. É necessário elaborar essas propostas de colaboração e cooperação interligada com a sociedade para gerar e entender essas demandas, né, da sociedade, propondo soluções. É necessário criar essas estratégias para a adoção das ODSs, para o enfrentamento mesmo dessa condição do problema da fome, da pobreza e dessa insegurança alimentar que está acometendo tantas pessoas. O que é importante que vocês entendam aqui é que a fome é um problema crônico da sociedade brasileira dentro de diversos direitos humanos que muitas vezes são violados no país, que é difícil de aceitar. Não é porque o outro passa fome e você não, que esse não é um problema seu. A fome no país é um problema nosso. É preciso aproveitar o impulso coletivo para tentar construir essa sociedade melhor, para tentar chegar nessa meta de cidade inteligente. Como diz Caetano Veloso, gente foi feita para brilhar, não foi feita para morrer de fome. As pessoas têm o direito à alimentação, têm o direito de sonhar com um futuro melhor. E na nossa próxima aula, como uma opção, como uma alternativa para que a gente consiga melhorar esse cenário de insegurança alimentar, nós vamos abordar aqui no módulo 4 a utilização de plantas alimentícias não convencionais, subutilizadas, as PANC, como são conhecidas, para a diversificação e inovação da produção de alimentos. Então, eu encerro esse vídeo aqui, eu agradeço a atenção de todos e nós nos vemos no próximo vídeo para abordar e discutir sobre esse tema. Obrigada e até a próxima.